Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 10. Tiago, lá depois do livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 7 até o 10. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Amém? Podemos assentar. Na versão clássica, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu devido tempo vos exaltará. Queridos, o apóstolo Tiago, ele está falando aqui sobre um tema muito importante, que é como viver uma vida no centro da vontade de Deus, né? Como que nós podemos viver dentro de um padrão que agrade ao Senhor. Semana passada nós falamos, não foi bem uma aula, né, como a de hoje, foi quase que uma pregação, porque nós não tivemos aula pela manhã e tive que ministrar o tema à noite de uma forma mais resumida. Mas Tiago, ele estava falando sobre os maus desejos que muitas vezes dominam a nossa natureza e acabam nos distanciando, né, de Deus e levando às confusões, às lutas, às intrigas entre irmãos. E Tiago continua discorrendo esse tema, e nesses versículos que nós lemos, ele vai apresentar, né, alguns sinais que mostram, né, que nos ajudam a identificar se estamos ou não estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Então a recomendação de Tiago, né, no versículo 10 é que nós devemos nos aproximar de Deus. Mas para se aproximar de Deus, nós precisamos atentar para as recomendações que Tiago traz no versículo 7 até o versículo 9. E a primeira dela é a submissão total a Deus. Ele começa no início do verso 7, né? Na linguagem corrigida, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então Tiago, ele está falando aqui para uma classe de cristãos, de leitores que estão totalmente cegos e tomados pelas más intenções, pelos maus desejos no coração. E ele chama a atenção dessas pessoas dizendo assim: olha, vocês precisam se sujeitar a Deus. Ou seja, obedecer a Deus, porque a palavra sujeição aqui, ela traz no sentido de obedecer a Deus, ou seja, sujeitai-vos, obedecei a Deus. Então, quando Tiago fala que a pessoa deve se submeter, deve se sujeitar a Deus ou obedecer a Deus, o que ele está querendo deixar bem claro aqui é que esta sujeição, ela precisa ser integral. E o que é integral, né? É 100%. Não é uma obediência parcial, do tipo, olha, eu vou obedecer a Deus nesta área, porque nesta eu tenho forças, eu tenho como me controlar, mas nessa outra aqui, Deus vai entender que eu sou falho. Às vezes a gente ouve pessoas dizer isso, né? Deus sabe que eu sou falho mesmo, Deus sabe que eu sou assim mesmo, né? Deus sabe que não sou perfeito. Realmente Deus sabe todas essas coisas. Mas Tiago está dizendo aqui que a gente precisa procurar, né, obedecer a Deus integralmente. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 2
aliás, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 51, nós vamos ter uma compreensão também desta palavra sujeição, quando lá fala que Jesus, ele volta para Nazaré e continuava a ser obediente aos seus pais. Então esta palavra obediência, aí está falando de uma sujeição integral, de uma sujeição 100%. Um outro sentido, para a palavra submissão ou sujeição, é que é uma ação voluntária, ou seja, essa sujeição que Tiago está falando aqui, ela não é uma imposição, não é do tipo assim, olha, você vai ter que fazer, porque se não fizer, não, é uma ação voluntária de alguém que se sujeita, que se coloca sob a autoridade de outra pessoa. Então, se a pessoa não quiser obedecer a Deus, é uma questão dela, é uma decisão dela, Mas Tiago está dizendo aqui que essa submissão ela tem que ser voluntária, ela tem que partir do nosso coração. Senhor, eu me rendo aos teus pés. Senhor, eu me sujeito à tua vontade, eu me submeto à tua vontade. Os irmãos lembram da oração sacerdotal de Jesus, quando ele fala assim, que seja feito a tua vontade, assim no céu como na terra. O que Jesus estava querendo dizer ali? Olha, nós precisamos nos submeter a esta vontade de Deus. É você pegar teu plano, é pegar os teus projetos, é pegar a tua vida, as suas intenções, é pegar tudo que diz respeito a você e levar até a cruz de Cristo e falar assim, Senhor, está aqui, olha, que não seja isto, que seja a tua vontade. Então lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, Pedro, ele dá uma definição também em relação à sujeição, como respeito às autoridades. Ele fala assim, por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ou seja, respeitem a autoridade. Eu vejo muitos cristãos descontentes, com o sistema político, descontente com governos, às vezes agindo com rebeldia, com irreverência. Eu não estou me referindo aqui a uma crítica construtiva, a uma opinião, que contribua para o bem, mas eu estou falando aqui da rebeldia, que muitas vezes tem se instalado no coração das pessoas e até mesmo daqueles que se julgam cristãos, que ao invés de respeitar as autoridades, muitas vezes acabam querendo se colocar numa posição de total desrespeito, de rebeldia às autoridades. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo fala assim, olha, vocês devem obedecer às autoridades, todos vocês. Então, o crente, ele não tem que ficar agindo com rebeldia, participando de movimentos que causam destruição, muitas vezes, vamos participar de uma caminhada contra determinado político, aí no meio do caminho o coração se inflama e aí começa a quebrar tudo e dizer assim, não, nós estamos fazendo isso porque estamos revoltados. O crente não deve agir assim. O crente deve ter a sua opinião política, pessoal, mas deve entender que o respeito às autoridades estão acima de qualquer coisa. Não importa se um governo ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, é autoridade. E o nosso dever é respeitar a autoridade, orar a Deus, para que Deus possa dar sabedoria àqueles que exercem autoridade, para fazê-los de uma forma que o povo tenha paz. Porque se houver paz, a igreja também estará em paz. Pois não, irmã Michele?
Isso. Sim, sim, muito bem. Então, você falou uma coisa muito importante, porque quando Tiago está falando sujeitai-vos, né, submeter-se, né, obedecer a Deus, né, que é a autoridade maior, a gente vai demonstrar essa sujeição, essa submissão a Deus, respeitando as autoridades que estão numa escala abaixo. Governos, autoridades e, como você disse, também as lideranças, né, dentro da própria igreja, né, não somente a figura do pastor da igreja, né, mas a figura de líderes ministeriais, de obreiros, que precisam realmente ser respeitada. Então, quando você ouve às vezes o crente, né, usando desta expressão, né, que eu não tenho compromisso com o homem, meu negócio é com Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas estão usando essa expressão indevidamente, é uma forma de manifestar rebeldia, né, desrespeito, como a irmã disse, às vezes falando mal, às vezes criticando, reclamando, desobedecendo determinações, né, e dizendo, o meu negócio é com Deus. Eu não estou dizendo que todos que falam isso estejam sendo rebeldes, mas muitas vezes o rebelde usa dessa expressão para dizer assim, eu não obedeço porque obedeço a Deus. Mas gente, se nós não formos capazes de respeitar as autoridades no mundo natural que podem ser vistas, como é que a gente vai respeitar a Deus que não vimos? Então tudo começa, a igreja, ela é um sistema de governo autocrático, né, dirigido pelo próprio Deus através da sua palavra. Então, se a gente não aprender que dentro da igreja do Senhor tem que existir uma cadeia de comando, né? Porque isso demonstra o respeito que cada um tem pelos irmãos. Vejam bem, mais uma vez lembrando que essa sujeição não é imposta. Essa sujeição, ela é voluntária. É a pessoa que decide, não, eu respeito fulano de tal, porque ele é líder, porque ele é obreiro na minha igreja, então ele está investido de uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Então quando a gente faz isso, realmente nós estamos demonstrando aquilo que Tiago fala, olha, sujeitai-vos a Deus. E essa sujeição, ela se manifesta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se a gente voltar uns versículos anteriores, nós vamos ver que a igreja para a qual Tiago está escrevendo, os crentes estavam brigando entre eles. Não havia respeito, não havia comando, eles estavam digladiando entre eles por causa do quê? Negócios. Por causa de maus desejos. Em 1 Pedro 5,5, o apóstolo Pedro, ele fala sobre a obediência que os jovens devem às pessoas mais velhas. Ele fala assim, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, né, onde o caos tem se estabelecido em muitos lugares, a juventude não tem agido com o respeito devido às pessoas. Aí alguém vai dizer assim, mas o velho me desrespeitou. Não é esta questão que Pedro está falando aqui. Ele está falando de pessoas dentro de uma comunidade cristã, onde os jovens devem respeito, a obediência, que é no sentido de respeito aos mais velhos. Aí ele fala, tenham respeito por todos que prestam serviços uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas diz que Deus é contra orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. É tão bonito, né, quando a gente vê uma criança, quando a gente vê um jovem demonstrando respeito por pessoas de mais idade. É ou não é, irmãos? Né? Às vezes a criança tratando, né, o idoso com respeito devido. As esposas também são exortadas a se submeter aos maridos. Tem mulher que não gosta dessa palavra, mas é bíblica. Efésios 5:22. Esta obediência, essa sujeição também é voluntária, porque ele diz aqui, como você obedece ao Senhor.
Então não é uma coisa que porque o marido mandou, a mulher obedece. Não, ela obedece porque ela ama e porque ela reconhece nele a autoridade delegada por Deus no lar. Os empregados, respeitar os patrões também. O crente, irmãos, ele dá testemunho da sua vida de fé em todo momento. Nas coisas simples do dia a dia, no emprego, o cristão está dando testemunho. Então vejam bem, ele fala assim: empregados, sejam obedientes aos patrões. Ou seja, respeitem o patrão. O cristão, né? O cristão mesmo, o homem e a mulher que entregou a sua vida a Cristo, que quer viver na obediência total a Deus, eu já vou deixar você falar, tá bom? Vejam bem, o empregado, ele respeita o seu patrão. Ele não faz parte daquelas rodinhas num ambiente de trabalho que critica o sujeito que paga o seu salário. Mas ele procura demonstrar respeito, né? E ele fala aqui, não somente com os patrões que são bons e compreensivos, mas também com aqueles que tratam mal. Aí é interessante, porque falar bem do patrão que é bonzinho, né? Mas ele fala que, olha, até aqueles que tratam mal também, vocês precisam reconhecer que você está ali na condição de empregado. Não está satisfeito? Pede demissão, ou seja, dá a vaga para outro. Mas como cristão você não tem que ficar contendendo, causando dissensão. Pois não. Eu não entendi isso. Não, é a irmãzinha lá atrás. Eu não tenho como lhe responder assim, dentro da aula agora, porque é um tema que sai muito fora, né, daquilo que nós estamos estudando. Não existe um movimento feminista assim, que está totalmente contrário às Escrituras, mas existem algumas demandas também que são justas, né? Agora, a questão aqui, né, é uma questão mais bíblica, né, uma questão mais de quem está vivendo uma vida em Cristo. Então, como eu disse, quando a mulher se submete, quando ela se sujeita, ela não faz isso porque o marido mandou, ela faz isso porque ela se sente bem se sujeitando, sabendo que tem alguém ali que Deus colocou como autoridade no lar. Então não é uma submissão tola, não é uma submissão escravagista, não é uma submissão de humilhação, é uma submissão que se dá no amor, assim como nós nos submetemos a Cristo, né? Que é o governo da igreja, a cabeça da igreja. Eu não sei se ficou claro para você, mas é que se eu for entrar nesse tema, a gente vai sair totalmente fora da aula, tá? Vejam bem, quando nós oramos, então, voltando àquela questão da oração, que seja feito a vontade de Deus, nós estamos afirmando que nós aceitamos sujeitar-se e obedecer à vontade de Deus e seu mandamento. Ou seja, que nós estamos dispostos a rejeitar todo o padrão mundano, que nós estamos dispostos a rejeitar toda a influência de Satanás para viver dentro da vontade de Deus. Então Tiago, ele continua no versículo 7, ele fala assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, né? Então ele acrescenta aqui esta ordem, que essa sujeição a Deus significa também resistência, ou seja, oposição ao domínio de Satanás. Quando nós somos submissos à vontade de Deus, o diabo não pode nos enganar. Porque aquele que vive dentro da vontade de Deus, que conhece a vontade de Deus, ele não se deixa influenciar por Satanás. Mateus capítulo 6, versículo 13, é a oração sacerdotal, onde Jesus fala, não deixe que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal. Então, na nossa oração, quando nós oramos ao Senhor, quando você se sente tentado, né? O que você deve fazer quando você é tentado? Veja bem, tentação não sobrevém de Deus. A tentação, o diabo, ele cria uma situação para que você seja tentado. As tentações, geralmente,
elas vêm para satisfazer o teu próprio ego, elas vêm para preencher, né, as suas ambições egoístas. Então, o que fazer quando você é tentado? É uma pergunta para vocês que estão aqui. O que você faria se você for tentado? Glória a Deus, orar ao Senhor. Muito bem, orar. Se você está sendo tentado, ore ao Senhor. O que mais que você pode fazer? Fugir da aparência do mal. Muito bem. Isso é bíblico também. Às vezes é melhor correr do que querer enfrentar. Não, eu sou crente, estou cheio do Espírito Santo, estou preparado e eu vou enfrentar. E aí o que acontece? A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Perfeito. Vigiar. Jesus disse que nós devemos orar sempre e vigiar. O que mais que a gente pode fazer? Me ajude, gente. Estou gostando da aula, está indo muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Você já pensou em cantar? Tem até um ditado popular, tá, que diz que quem canta os males espanta. Tem hora que você pode cantar, porque as tentações elas vêm de diversas formas, né? Então, cante ao Senhor. Outra, ocupe a sua mente. Paulo fala assim, né? Que nós devemos pensar nas coisas que são boas, ocupar a mente com as coisas que são boas. Então veio uma setinha lá, uma tentação, o que você faz? Você começa a orar, você começa a meditar na palavra do Senhor, você começa a cantar, começa a preencher a mente, preencher o coração com as coisas que provêm de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Se vista da armadura de Deus. Paulo fala assim, para vocês ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então o que é resistir ao diabo? É você estar preparado para enfrentar o diabo. É você ter lá a espada da fé, né? O escudo da fé, aliás, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a verdade. É você ter os seus pés calçados no Evangelho. E o que isso significa? Conhecer a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Nós estamos estudando a palavra de Deus e estamos descobrindo ferramentas, armas espirituais que podemos usar nos ataques que podem vir sobre nós. Sim. Sim. Olha. Tá vendo, irmãos? Olha a expressão que esse rapaz usou. Comigo nem o diabo pode. Não se brinca com as coisas do mundo espiritual. E como diz o presbítero, o resultado de tudo isso é que o rapaz não apenas com o tempo se desviou da presença do Senhor e ainda está sofrendo hoje de problemas mentais. Não devemos brincar. Olha o que Pedro fala assim, fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então quando o Tiago fala de resistir ao diabo, ele não está dizendo aqui que é para você chamar o diabo para o pau. Não, eu vou entrar lá naquele lugar, né? Imagine, às vezes pessoas que saíram, né, de determinados mundos, que são cruéis, que são dominados por espíritos malignos. Aí de repente a pessoa fala assim, não, eu vou lá porque agora eu estou cheio do espírito, eu posso enfrentar. Aí vai lá e cai de novo. Por isso que às vezes, irmãos, é melhor você fugir.
O mal está vindo nesta calçada, atravessa para outra calçada. Se chama vigilância. Não queira enfrentar o inimigo. Eu vejo muitas vezes alguns cristãos, cristãos usando, né, desta expressão de que pode tudo. Não tem que ter medo, irmãos. Não brinque com coisa séria. Enfrente. Mas para enfrentar o diabo você precisa se sujeitar à vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, você está sob a proteção de Deus. Mas cuidado, porque o diabo vai ficar colocando caminhos alternativos para ver se a pessoa dá uma saidinha fora. E olha, alguém aqui já, quando criança, armou arapuca alguma vez? Quem aí já também pegar passarinho, né? Então como que funciona? Você deixa a arapuca lá, você coloca lá a isca e pronto, e vai descansar. E o passarinho tem tanto lugar para voar, tem tanto lugar para comer, e ele vai aonde? Na arapuca. E aí o que acontece? Está preso. Tem muita gente agindo desta maneira. Nós precisamos ter cuidado. Você não é um passarinho, você é crente, você tem a mente de Cristo, então você sabe aonde está o perigo. Pode falar, irmã. Sim. Verdade. Graças a Deus. Sim. Eu já ouvi muita história dessa aí de crente que ficou e falou: Senhor, eu quero ser provado. Manda uma prova, cuidado, porque Deus, se Deus mandar a prova, Ele vai te mandar uma prova dentro do limite da tua fé. Mas o diabo também está ouvindo. E ele pode mandar uma tentação. E como diz a irmã aqui, né? Pensava que estava forte. Não, agora me fez lembrar das palavras de Paulo. Quando eu penso que estou forte, eu estou o quê? Fraco. Quer dizer, quando eu acho que posso, não. Agora, quando eu me sinto fraco, aí o poder de Deus me aperfeiçoa. Ou seja, é o poder de Deus que nos fortalece. A irmã Iraí fez menção aqui a um hino da harpa cristã, hino 75, se não me falha a memória, que diz assim: tentado não ceda, ceder é pecado, maior e mais nobre será triunfar. Então nós devemos ter o cuidado. E aí a irmã Michele falou agora sobre a questão da preparação, que é o segundo ponto que Tiago vai falar. Então primeiro ele fala da submissão, e agora ele fala da preparação para chegar a Deus. Ele diz assim: chegai-vos a Deus, ou cheguem perto de Deus. Então o que ele está querendo deixar bem claro aqui é o seguinte: que se nós estivermos perto de Deus, o inimigo não poderá nos tocar. Mas o problema é que muitas vezes acontece isso. A pessoa acha que ela está forte por causa das suas convicções, por causa dos seus conhecimentos, por causa do seu tempo de fé. Não, eu estou forte porque eu já sei tudo. E aí a pessoa acaba, ela não percebe, mas ela acaba se afastando de Deus. Porque quando ela se autoafirma, ela esquece que existe um Deus que protege ela. E é exatamente nessa hora que o inimigo pode atuar. Então Deus, Ele quer que a gente se aproxime dEle. Por isso que Tiago está falando: cheguem perto de Deus. Agora, como é que a gente pode chegar perto de Deus? Primeiro, nós precisamos ter um coração quebrantado. Não pode ser um coração orgulhoso. A gente não pode chegar perto de Deus como aquele homem publicano, né, e o fariseu que estava orando lá, e um deles dizia assim: Senhor, eu faço tudo certo, eu sou bom, eu sou isso, aquilo. Porque na verdade nós não somos.
Se existe alguma bondade em nós, esta bondade provém de Deus. Gênesis capítulo 6, o homem é mau desde o seu nascimento. A gente já nasce com requintes de maldade. O coraçãozinho aqui já está sempre pensando, manipulando, articulando, para fazer alguma coisa que não é certa. Mas aí quando a gente se sujeita à vontade de Deus, né? Então dele vem a bondade, dele vem o amor, dele vem a graça. É por isso que nós precisamos do Senhor. Então vejam bem, nesta luta, nós não estamos só. Mas o que Tiago está dizendo aqui, o chamado é para a gente se aproximar de Deus. E aí me veio uma palavra, quando eu estava pensando aqui, meditando nesse texto. Deus, Ele já tomou a iniciativa de se aproximar de nós. Não fomos nós, Deus já se aproximou de nós, né? A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo. Quer dizer, antes de você querer amar a Deus, Deus já te amava, já me amava. Antes de nós nos aproximarmos dele, Deus já se aproximou de nós. E ele está ali esperando o momento que a gente também dá o próximo passo. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 57, o Senhor fala assim: no dia em que eu te chamei, chegaste perto de mim. Quer dizer, todo momento Deus está chamando. O escritor aos Hebreus fala assim: olha, se você hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o coração. Porque a todo momento Deus está falando com as pessoas, mostrando através de sinais, usando situações, pessoas, para falar e dizer: olha, eu estou aqui, se voltem para mim. E Tiago está dizendo aqui: olha, vocês precisam chegar perto de Deus. Zacarias 1:3, assim diz o Senhor: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Malaquias 3:7, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Ou seja, Deus está esperando que as pessoas deem o próximo passo, porque o primeiro já foi dado. Deus amou o mundo de tal maneira. Como se aproximar de Deus? Esta é a questão, a preparação. Como é que nós podemos nos aproximar de Deus? Então Tiago, ele vai usar aqui de uma experiência, de um conhecimento que os judeus já tinham na história, que era a lei cerimonial. Então todo judeu sabia que o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, ele tinha que primeiro se preparar. Ele tinha que lavar as mãos, ele tinha que trocar as vestes. Havia todo um ritual de purificação para poder se chegar ao lugar santo. Então Tiago vai usar desse conhecimento que as pessoas tinham do que é purificação e vai dizer o seguinte: lavem as mãos, pecadores, e limpe o coração, hipócrita. O que é lavar as mãos aqui, irmãos? Alguém pode nos dizer aí o que Tiago queria dizer quando ele fala lavem as mãos? O que vocês podem me dizer a respeito? Eu acabei de dar uma dica para vocês aí. Vamos para Êxodo 30, 19 a 21. Pode falar. Lavar as mãos, purificar as mãos, tirar as sujeirinhas, é isso? Tanto que Jesus até foi advertido uma vez, né, pelo povo. Tá, entendi. Jesus foi advertido uma vez porque ele e os discípulos não tinham o hábito de lavar as mãos para comer, e as pessoas acharam aquilo estranho porque era um ritual comum, né, que era praticado por todo judeu. Mas em Êxodo capítulo 30, versículo 19 a 21, diz assim: que Arão e os 7 filhos usarão esta água para lavar as mãos e os pés, antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar, para apresentar a oferta de alimento, assim eles não serão mortos. Então, a instrução de Moisés aqui, né, para Arão, para os seus filhos, a instrução que ele recebeu de Deus, é que eles deveriam lavar as mãos e os pés para poder apresentar a oferta ao Senhor. Versículo 21 diz: eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram, e essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e por seus descendentes. Bom, gente,
não dá para comentar muito esse versículo aqui. Mas vejam bem, o levita, né, o sacerdote, ele tinha que, antes de chegar perto do altar de Deus, ele tinha que estar com as mãos e os pés purificados. Lá no Salmo 24, versículo 3 e 4, o salmista, ele cita estas mesmas exigências de alguém que queria se aproximar de Deus, quando ele fala assim, olha, quem tem o direito de subir o monte santo do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? E aí ele fala, aquele que é correto na maneira de agir, aquele que é limpo no pensar, ou seja, tem uma consciência limpa. Lembre-se da palavra de nosso irmão João, quando ele fala assim, que se a nossa consciência estiver pura, tranquila, se o nosso coração não nos acusa, então nós temos confiança diante de Deus, que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Então o que Tiago está querendo deixar bem claro, quando ele fala, lavai as mãos pecadores, né? Limpem o coração, hipócritas, ele está querendo dizer que nós precisamos estar moralmente e espiritualmente puros diante de Deus. Aí eu pergunto para vocês, isto é possível? É ou não é, gente? É possível estar moralmente puro diante de Deus? Limpo diante de Deus? O que vocês dizem? Me ajudem aí, agora eu quero ouvir vocês. Quem estiver em casa também, se quiser, comente. Sim. Perfeito. Então é possível você estar moralmente, né, e espiritualmente puro diante de Deus. Alguém concorda com o que a Eduarda falou? Sim. O que a Bíblia fala assim, filhinhos? Não pequeis, vamos lá. É possível. Muito bem. Mas aí você falou uma palavra muito importante, a integridade de Jó não garantiu a segurança dos filhos. Mas é possível que a pessoa, muito bem, então é possível sim, que você esteja moralmente e espiritualmente puro diante de Deus. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, o que a gente faz? Nós temos um advogado que intercede por nós. Quando Paulo se sentiu fraco, fragilizado, o que o Senhor falou? A minha graça te basta. Então vejam bem, Jesus quando foi lavar os pés dos discípulos, o que ele falou, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então é possível, mas para isso nós precisamos do terceiro passo. Qual que é o terceiro passo que Tiago apresenta? Arrependimento. Porque o arrependimento é que nos aproxima de Deus. Ele fala assim, fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as risadas em choro e alegria em tristeza. O que ele está dizendo? Quando você chega diante de Deus, você deve se aproximar dele e reconhecer quem você é. Às vezes tem pessoas que oram e nunca pedem perdão a Deus pelos seus pecados. É como se não houvesse pecado. Irmãos, toda vez que a gente vai orar, aliás, não só toda vez que a gente vai orar, mas em todo momento, como diz a Duda, a mão tem que ser lavada de tempos em tempos, a cada momento, porque elas sujam. Nesse período de pandemia, que nós estamos falando tanto sobre higienização das mãos, principalmente, né? As pessoas estão o tempo todo ali limpando a mão. Por que está limpando a mão? Porque existe um inimigo invisível que pode estar nas tuas mãos. Então assim também é o pecado. A gente precisa
Mas hoje eu não pequei, né? Tem gente que fala assim, hoje eu não fiz nenhum pecado grande. Você acabou de pecar, porque aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Então talvez você não tenha cometido uma falta grave, mas você é pecador, nós somos pecadores. Então quando Tiago fala assim sobre ficar triste, gritar e chorar, até dá a impressão que Tiago ele está se contradizendo com aquilo que ele mesmo disse anteriormente na carta, quando ele falou assim, meus irmãos, fiquem felizes quando passarem por tribulações. Aí agora ele está dizendo para chorar. Por que Tiago muda o seu discurso, né? Nós vamos encontrar a recomendação apostólica de Paulo também dizendo assim, né, que nós devemos estar sempre alegres no Senhor. Mas Tiago fala para a gente ficar triste. O que significa ficar triste aqui, né? Ele está usando aqui uma expressão, é como se Tiago se coloca agora numa posição de profeta. Lembra dos profetas do Antigo Testamento, quando iam falar com o povo, que convocava o povo para o arrependimento, que as pessoas se vestiam de saco, cobriam de cinzas e saíam clamando ao Senhor? Tiago, ele está se levantando aqui como uma voz de profeta, para dizer ao povo o seguinte, olha, vocês precisam se arrepender, esse fiquem tristes, né? Gritem, chorem, é uma convocação para o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, e ele espera que os seus leitores se arrependam e se voltem para Deus. Mas se arrepender do quê? Versículos anteriores, dos maus desejos que dominam as suas intenções. Quando a gente fala de maus desejos, muitas vezes a pessoa pensa assim, que maus desejos são apenas os pecados capitais, os pecados mais conhecidos, mas não, os maus desejos envolvem tudo, sentimentos, né? Muitas vezes desordenados, atitudes desordenadas que são provocadas por causa dos maus desejos. Então ele fala, vocês precisam se arrepender. O arrependimento e a tristeza, segundo a Bíblia, andam juntos. Não existe, sabe aquela coisa de falar assim, não, eu estou me arrependendo aqui, Senhor, beleza? Não é assim, é igual o filho que o pai fala assim, né, para ele, né? O pai vai corrigir o filho, aí o filho pega e fala assim, não, beleza, entendi, tá, valeu. Mas no coração ele está dizendo, poxa, como meu pai está ultrapassado, né? Às vezes a gente acha que pode enganar a Deus agindo da mesma maneira. O arrependimento que gera e a tristeza que andam juntos, né? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo fala assim, a nossa velha natureza foi morta com Cristo na cruz. Ou seja, o teu velho já não existe mais, ele fala, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo fala assim, olha, Cristo é quem vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu já não vivo segundo a minha vontade. Ele diz aqui, eu vivo na fé do Filho de Deus. Gálatas 5, 24. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana deles. E ainda em Gálatas 6,14, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. O que significa então arrependimento? Nas declarações de Paulo à igreja na Galácia, arrependimento significa uma morte na sua vida, ou seja, você morreu para a velha natureza, você morreu para o pecado. Então quando um crente comete alguma falha, irmãos, o crente em Cristo, quando comete uma falha, ele não fica feliz. É assim ou não é? Eu não conheço um crente em Cristo que tenha cometido uma falha e tenha dito assim, pecar é humano, falhar também é virtude. Não. O crente, quando ele comete uma falha, ele sofre, ele se entristece, porque ele lembra do quanto Deus o ama, o quanto Deus cuida dele. Sabe, o crente, quando ele comete uma falha, ele sabe que ele entristeceu o Espírito Santo. Ele sabe que alguma coisa não está certa na sua vida.
Eu vou citar dois exemplos de arrependimento para vocês, um no Antigo, outro no Novo Testamento. O primeiro está lá no Salmo 6, versículo 6, que é Davi falando da sua aflição por ter pecado. Olha a declaração de Davi: estou cansado de chorar. Por que ele estava chorando? Ele fala: todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Queridos, não tem como pecar e não sentir tristeza. Não tem como pecar e não chorar. Não tem como pecar e não agir como o salmista aqui que diz: Senhor, olha, eu estou cansado de chorar. Eu não queria ter falhado. Mas aquele que diz assim: não, isso é normal. Não é normal, queridos, é anormal. Na vida cristã, cometer falhas é anormal. Nós temos que nos corrigir cada dia. Paulo, na sua luta contra o pecado, lá em Romanos, capítulo 7, 24 a 25, ele fala assim: como sou infeliz. O que é uma pessoa infeliz? É uma pessoa triste. E sabe qual que é a infelicidade de Paulo aqui? É consigo mesmo. Paulo não está infeliz com a obra missionária que ele está realizando. Aliás, a obra missionária era motivo de alegria na vida de Paulo. Mas ele está triste com ele. Ele fala assim: olha, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Ou seja, Paulo está se olhando no espelho e falando assim: poxa, não dá, eu não é para fazer isso, não deveria ter feito. Pode falar, irmão. A sua fraqueza, a fraqueza em alguma área de Paulo, que alguns dizem que estava relacionada à visão de Paulo, outros dizem que estava relacionada à consciência de Paulo pela vida que ele viveu no passado, que matou cristãos, pessoas justas. Nós não sabemos, Paulo não declara qual realmente era esse espinho, mas é isso, era a fragilidade de Paulo. Ele toda vez que ele se olhava, ele falava assim: Senhor, o Senhor me criou tão perfeito para ser bom, mas eu não sou bom. Então ele fala: infeliz, como sou infeliz. Aí no versículo 25, ele já muda o discurso e fala: que Deus seja louvado. Ou seja, eu estou infeliz comigo, mas Deus seja louvado. E ele diz: por quê? Porque por meio de Jesus Cristo, ele fala, por meio de Jesus Cristo, eu sirvo a Deus com o meu pensamento. Ou seja, Paulo fala assim: olha, eu sei que era para ser melhor. E isso me deixa triste. Ou seja, o crente, irmãos, ele é indignado com o pecado. O crente em Cristo é indignado com falhas. O crente não se conforma quando falha. Quando você, por alguma situação, você perde o seu controle, você fica feliz com isso? Não, não fica. Quando você fala uma palavra que não deveria ter dito, quando você comete uma atitude que não deveria ter cometido, a gente se entristece. Aliás, o crente se entristece até quando perde uma oportunidade de falar de Jesus. É assim ou não é? Quantas vezes eu parei e falei assim: Senhor, me perdoa, eu acabei de perder uma grande oportunidade, porque às vezes estava falando com alguém e eu poderia ter falado de Jesus para aquela pessoa, mas no momento falhei. A gente falha a todo momento, irmãos. Então Tiago não está afirmando aqui que é para o crente se vestir de sacos, de luto, andar como alguns religiosos daquela época andavam, não lavavam o rosto, cabelo despenteado, roupa de qualquer jeito para dizer que estavam amargurados. Não é isso, mas ele está querendo deixar bem claro aqui que a gente deve demonstrar tristeza pelo erro cometido. Vamos para Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Olha um exemplo, de pessoas que às vezes até demonstram arrependimento, mas na verdade não tem arrependimento. Por isso que Tiago está falando, esse choro, essa tristeza, a tristeza é um estado emocional. Tem pessoas que podem até fingir tristeza, mas Tiago está falando de algo que tem que partir aqui de dentro. Olha o exemplo de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado,
Ele sentiu remorso. Na linguagem corrigida diz que ele ficou arrependido, ou seja, o cara se arrependeu. Mas o arrependimento dele não foi um arrependimento total, porque diz que ele saiu, foi devolver as moedas de prata aos chefes dos sacerdotes, aos líderes, dizendo: eu pequei, até aqui tudo bem. Poxa, errei. Entregando à morte um homem inocente. Então eles responderam: o que a gente tem a ver com isso? O problema é seu. Sabe o que Judas fez? Ele saiu dali, jogou o dinheiro fora e se enforcou. Não é esse arrependimento que Tiago está falando. Tiago não está dizendo para você se vestir de tristeza, de choro, de lágrimas, de pranto e se enforcar. Mas ele está dizendo para você fazer como Pedro, lá em Lucas 22, 61 e 62. Porque quando a gente fala que o cristão deve sentir essa tristeza, a tristeza pela sua falha, mas a alegria é no Senhor, em saber que Deus te perdoa. Então vejam bem, quando o crente cai em pecado, o riso se transforma em tristeza. A alegria desaparece porque ela produz o arrependimento. E quando vem o arrependimento, vem a graça. Olha só, Pedro se virou, aliás, Jesus, né? Pedro está lá no pátio. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E de repente, diferente de Judas, né? Que vai lá e diz: eu pequei, olha, estou aqui e tal, né? Pedro não fez nada disso. Mas bastou um olhar de Jesus. Então Pedro, ele não faz, como que eu posso dizer? Ele não faz propagação do seu pecado. Ele não fica falando para as pessoas: olha, eu fiz isso, eu fiz errado. E, aliás, um puxão de orelha para os cristãos que gostam de ficar atrás de ex isso ou ex aquilo. Vejam bem, Judas, ele está e fala: olha, eu pequei, né? Mas o arrependimento dele gerou morte. Porém Pedro é diferente. Jesus olhou para Pedro, diz que o Senhor virou-se, olhou firme para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Esse é o arrependimento verdadeiro. E quando ele se lembrou da palavra do Senhor, versículo 62, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ou seja, Pedro sentiu o olhar de Jesus. Quando Jesus olhou, Pedro falou: Senhor, ninguém aqui sabe o que aconteceu. Ninguém aqui sabe por que eu estou triste. Mas o Senhor sabe, eu pequei contra o Senhor. Sabe, irmãos, por isso que às vezes eu falo para os irmãos, tem pessoas que ficam contando as suas falhas para os outros, e às vezes contam até para pessoas erradas que depois vão usar dessas falhas para julgar as pessoas. Você não tem que ficar contando suas falhas para os outros. Você tem que contar para quem te ama e pode te perdoar, Jesus Cristo. Senhor, Pedro aqui, ele não fala para ninguém. E quando Jesus se encontra com Pedro lá no mar de Tiberíades, Jesus não expõe a falha de Pedro. Jesus não convoca uma reunião ministerial para tratar do assunto de Pedro, reúne a prole apostólica e diz assim: olha pessoal, o negócio é o seguinte, está vendo o Pedrão aqui? Fala para eles aí, Pedro, quantas vezes você me negou? Jesus não faz isso. Jesus chama Pedro à parte. Ele prepara o peixinho. Ele prepara uma refeição para Pedro. Pedro está lá todo envergonhado. Jesus age naturalmente como se nada tivesse acontecido. De repente ele está só com Pedro. E aí Jesus só olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, esquece o que passou. Esquece aquele dia que você chorou lá no pátio. Cuida das minhas ovelhas. É este o arrependimento que agrada a Deus. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora, Paulo diz: estou alegre. Não porque vocês estão tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. A tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Ou seja, a pessoa que erra,
e aí fica frustrada por causa do seu erro, mas age como Judas. O final, né, diz Paulo aqui, olha, é que essa tristeza vai produzir o que? Depressão, opressão. Essa tristeza vai te levar a se afastar da fé. Ah, eu pequei. Nós ouvimos o testemunho da irmã aqui. Eu pequei, eu achei que estava forte e de repente eu percebi que estava fraca demais e acabei caindo e fiquei com vergonha. Mas aí ela se lembrou que na igreja do Senhor existiam pessoas que amavam ela. E ela falou, não, mesmo com vergonha eu preciso encarar. A tristeza, quando ela é provocada, né, pelo mundo, é diferente. A pessoa, ela cava um buraco, ela entra lá e fica lá. E se distancia de Deus. Então a tristeza que Deus opera no coração do crente para o arrependimento é aquela tristeza que te leva para perto de Deus, que te faz lançar aos pés de Jesus e dizer como Pedro, Senhor, eu te amo. Errei, mas eu te amo. E aí o Senhor vai dizer para você também, então faça a minha obra. Continua, eu te perdoo. Em quarto lugar, gente, eu não vou terminar esta aula hoje. E olha que quando eu estava preparando esta aula, eu falei, eu vou deixar 3 versículos apenas para falar, porque aí dá tempo, mas 3 versículos vai muito mais de 1 hora para falar. Mas eu preciso falar desse quarto tópico, a humildade. Porque depois do arrependimento, o arrependimento ele traz também humildade. Humildade de reconhecer quem nós somos. Nenhum de nós, irmãos, temos o direito de julgar o outro por suas falhas. E o arrependimento, quando o arrependimento é gerado por Deus, a gente aprende, primeiro, a ser mais humilde. Humilde em relação a Deus, e humilde em relação a si mesmo, e humilde em relação às pessoas. Vejam bem, a humildade que agrada a Deus, ele diz aqui, humilhem-se diante do Senhor. Salmo 149, versículo 4. Deus dá aos humildes a honra. Provérbios 3:34. Deus ajuda as pessoas humildes. Ezequiel 21, 26. As pessoas pobres terão poder e os que estão poder terão rebaixado. Ou seja, aqueles que são humildes, desprovidos, Deus vai levantar. E aqueles que se julgam aos tais serão rebaixados. Mateus 23:12, quem se humilha será engrandecido. A humildade é uma virtude. 1 Pedro 5:6, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Então as Escrituras ensinam que a humildade, ela deve ter 2 direções na nossa vida. Eu poderia dizer até 3. Uma vertical e uma horizontal. Nesta horizontal, você tem a linha central, né, a base, que é você, e tem o próximo. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Olha o que Paulo fala, por causa da bondade de Deus. Então Paulo começa falando assim, olha, a humildade, ela nos leva a entender, né? Esse é o foco vertical. Nos leva a entender que é por causa da bondade de Deus. Se você hoje se sente uma pessoa melhor do que você era ontem, é por causa da bondade de Deus. Se você hoje está se sentindo feliz, é por causa da bondade de Deus. Se você hoje sente que é salvo, é por causa da bondade de Deus. Então a humildade nos leva a reconhecer que existe um Deus que é bondoso. E ele fala assim, por causa da bondade de Deus, que me chamou para ser apóstolo. Queridos, na igreja de Cristo, as pessoas são separadas e são escolhidas, não é por causa de seus dízimos, de suas ofertas, de suas posições sociais, não é por causa das suas influências. As pessoas são escolhidas por causa da bondade de Deus. Glória a Deus. Paulo diz aqui, olha, por causa da bondade de Deus, eu digo a todos vocês que não se achem melhor do que são. Aí agora ele chama a humildade para dentro de si. Ei, primeiro, humildade, Deus é maior. Ei, humildade, você não é bom, Deus te fez bom, a graça de Deus te fez bom. E aí ele termina e fala assim, pensem com humildade a respeito de vocês
e julguem a si mesmo. Tenha humildade para reconhecer que você não é tão forte quanto diz ser. Eu já vi muitas pessoas, o presbítero contou uma situação, eu já contei esse testemunho uma vez de um jovem que servia a Deus comigo, nós éramos jovens, e a gente orava muito nos montes, né? A gente gostava de orar na pedreira, e tirava horas de oração ali, eram jovens cheios do Espírito Santo, mas um dia, um colega nosso, ele chegou e falou assim, olha, eu estou tão cheio de Deus, que não tenho mais pecado, eu não peco mais, o pecado não tem poder na minha vida. Não demorou muito, apareceu uma jovenzinha na igreja, e os dois acabaram caindo, e se desviaram do caminho do Senhor. Esse jovem, até hoje, ele é um pouco mais velho do que eu, não conseguiu voltar para Jesus. Às vezes, Deus nos enche de graça, Deus nos dá dons preciosos, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá oportunidade, Deus faz muita coisa boa na vida da gente. Mas a gente nunca pode esquecer, primeiro, que Ele é Deus, segundo, quem nós somos. E aí em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo fala assim, sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Na horizontal, entenda que as pessoas, elas também são importantes e que nós somos iguais aos olhos de Deus. Gente, só para finalizar, no versículo 11 e 12, ele vai dizer assim, não julguem aos outros. Eu vou deixar para esta aula, para a aula que vem. Aliás, eu ia falar hoje, mas não, vamos deixar para a aula que vem, para não, por causa do tempo. Mas nós vamos falar um pouco sobre o perigo de julgar uns aos outros. Porque muitas vezes nós nos tornamos juízes na vida de outras pessoas. Quem nunca deu opinião sobre a vida do outro, que atire a primeira pedra. Muitas vezes a gente dá opinião sobre os outros. E nessas opiniões que nós damos muitas vezes, nós estamos agindo como juízes. Nós estamos julgando as pessoas. Então eu ia falar sobre isso hoje, mas eu vou precisar de mais tempo. Eu vou deixar para a próxima aula, para a gente continuar e falar sobre esse tema. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos, porque eu quero terminar a aula hoje lembrando vocês disso. Sejamos humildes. Sejamos humildes aos olhos do Senhor. Nunca esqueça disso. Tudo que nós somos de bom nesta vida é por causa da bondade de Deus. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Não deixe de estudar a Palavra de Deus. Em nosso canal você encontra aulas e estudos bíblicos para todas as idades. Não fique de fora. Venha para a Escola Bíblica Dominical, aula presencial e online, todos os domingos às 9 horas da manhã. Deus abençoe!